Olá, tudo bom, gente? Eu voltei aqui para contar mais uns casos sobrenaturais envolvendo a minha pessoa e dessa vez o último vai ser um que eu recebi por e-mail. Eu pedi para vocês no primeiro vídeo que vai estar linkado nos cards aqui para vocês me enviarem histórias sobrenaturais que aconteceram com vocês. Eu recebi vários. Eu leio eles diariamente na minha live na Twitch. Hoje às 9 horas vai ter o último episódio de Extracurricular. Ontem eu assisti também o filme Hack com algumas pessoas, foi maravilhoso. Lembrando, like, se inscreve, comenta aí algum caso sobrenatural que aconteceu com você, ou que você sabe de algum bem detalhadamente, textão mesmo que eu adoro. Também tem minha loja de Polaroids na descrição do vídeo, não pule os anúncios, clique neles que ajuda bastante, me siga na Twitch e é isso aí, bora lá. Bom, como eu disse no primeiro vídeo de casos sobrenaturais envolvendo a minha pessoa, eu comentei que eu morava numa casa não muito agradável, com uma vibe não muito boa, que algumas coisas já aconteceram lá. E eu relembrei, esses tempos atrás, de um episódio bem curioso que aconteceu comigo. Durante, na verdade, toda a estadia que eu fiquei nessa casa, eu fiquei morando nessa casa por muito tempo, 7 anos. Mas, nossa, muito tempo, desagradável. E que era assim, eu dividi o quarto com a minha irmã, a gente ainda divide o quarto até hoje, numa beliche. Eu durmo na parte de baixo ainda, ela na de cima, acontecia a mesma coisa nesse lugar. E eu sempre gostei de dormir virada pra direita, é a minha posição assim favorita. Só que o que acontecia nessa casa, eu nunca dormia nessa posição, porque essa posição fazia com que todo o meu corpo, o meu rosto ficasse virado pra o quarto e não pra parede. Porque eu sentia algo muito ruim mesmo. E toda noite eu falava e pensava a mesma coisa. Hoje eu vou conseguir dormir com o meu corpo virado pra direita. Eu só conseguia dormir com o meu corpo virado pra direita se eu estivesse totalmente adormecida e, sei lá, automaticamente durante o sono eu me virasse. Porque às vezes eu acordava e eu estava virada pro quarto. Mas antes mesmo de eu cair no sono, eu não conseguia. Alguma coisa não deixava eu conseguir. E toda noite eu deitava virada ali pra direita, ficava um pouco pensando, eu vou conseguir. Daí eu sentia essa coisa ruim, como se fosse alguma coisa se aproximando. E eu virava pra esquerda, daí eu dormia. Eu demorava a dormir porque não era confortável pra mim. Daí eu ficava testando os meus limites. Eu virava pra direita, fechava os olhos, tentava ali dar algum jeito de relaxar e eu sentia aquela coisa estranha, até eu não aguentava mais, eu virava pra esquerda. Então teve uma noite em que eu realmente tava de saco cheio daquilo, eu falei, não, isso é besteira, eu não aguento mais, eu vou dormir virada com o meu corpo pra direita, porque é mais confortável pra mim. E eu deitei pra direita, fechei meus olhos e me concentrei, pensei, durma, não vai acontecer nada. Até que começou a sensação ruim. Eu não sei explicar. É como se alguém estivesse te observando. Sabe quando você tem certeza que você tá olhando pra cá e você sente que tem alguém te observando? É essa sensação. E começou e eu comecei a lutar contra aquilo. Pensando, não, eu vou conseguir, eu sou bem mais forte. Até que eu senti uma respiração. Ok, até aí tudo bem, não é só uma respiração, é só uma sensação, é só um barulho, nada pior do que isso vai acontecer. E aconteceu. Depois de sentir a presença, de sentir uma respiração, eu senti isso. Alguém tocando no meu nariz. Daí eu virei pra esquerda e realmente aceitei que enquanto eu morasse naquele ambiente, naquela casa, eu não ia conseguir dormir na posição que eu queria. Dito e feito, eu nunca consegui. Eu só fui conseguir dormir nessa posição, nesse quarto, na mesma beliche que vocês veem eu gravando reaction às vezes. Foi daí que eu consegui dormir de tudo quanto era jeito. Eu lembro que eu dormia na casa de uma amiga de vez em quando e era muito relaxante pra mim. Eu passava os finais de semana lá. Pra mim era muito relaxante que eu podia dormir na posição direita, porque era realmente o ambiente da casa, não sei. Eu fiquei até com medo, assim, de trazer essa beliche pra cá e, sei lá, trazer aquilo que tava naquele quarto junto. Mas, assim, eu explico melhor também sobre essa casa no primeiro vídeo, dá uma olhadinha. Esse foi o primeiro caso. Bizarro. Segundo caso que eu quero contar pra vocês, aconteceu na segunda casa que eu já morei em toda a minha vida, que foi aqui nessa cidade, na mesma quadra daquela outra casa ali. Nessa casa não se acontecia muitas coisas, só as aranhas de gramas, que eram enormes, e o chão era de carpete, eu me assustava toda vez que elas apareciam ali. Mas aconteceu sim um caso nessa casa, também
dividi o quarto com a minha irmã. Nesse tempo eram duas camas e a cômoda com nossas roupas na frente e uma mesinha que dividia as duas camas. E nós tínhamos, 11, 12 anos aí, a gente brincava bastante, se provocava bastante antes do sono. E a gente tinha a mania de se assustar, assim, sabe? Antes de a gente realmente decidir dormir. Quando uma virava pra outra, a gente, sei lá, dava um susto ali, assim, sabe? Daí teve um dia em que eu tava quietinha, assim, eu senti ela se aproximando, daí eu falei o nome dela, daí ela, falei, você vai me assustar, né? Daí ela, droga, porque ela tava, tipo, vindo com o corpo, assim, pra me assustar. E eu não sei se, não me recordo se foi exatamente no mesmo dia, ou um dia aleatório. Tem um detalhe, agora não, mas eu era uma pessoa bem barulhenta pra andar, pra me levantar, pra mexer nas coisas. Agora eu melhorei, mas eu era uma criança bem barulhenta, assim, pra tudo eu fazia barulho. Então, se eu levantasse, realmente, tipo, iria fazer barulho. A minha irmã, ela tava virada de costas pra mim, virada pra parede, e era aquele período de madrugada, de manhã, de acordo com ela, e ela me escutou, levantando, curiosamente com não tanto barulho, que nem eu costumo fazer, e ela me escutou levantar. Ela meio que olhou de relance, assim, ela viu que eu tava meio sentada na cama, assim, sabe quando você tá meio sentado e meio perdido, assim, na manhã? E ela viu eu me levantar e ir na direção dela, bem devagarzinho, e ela pensou, essa filha da mãe quer me assustar. E daí ela resolveu fechar o olho e fingir que tava dormindo. E ela viu que eu não fazia nada, que eu fiquei ali parada por um bom tempo. Só que ela lembrou que eu sou sonâmbula. Eu era bem sonâmbula antigamente. Eu falo bastante dormindo, depende da época do ano. Eu sempre fui uma pessoa ali, quando tá dormindo, meio imprevisível. Fala, conversa, responde, mas tá dormindo. Às vezes eu caminhava, enfim, sonambulismo. E ela pensou isso, tipo, nossa, ela tá dormindo, em pé. E ela ficou ali esperando alguma reação minha. E ela não escutou nada, só minha respiração ali atrás dela. E ela começou a ficar incomodada com aquilo, tipo, meu Deus, eu vou acordar ela pra ela ir de volta pra cama dela. E quando ela virou, eu tava deitada. Eu tava dormindo daquele jeito clássico que eu durmo, com a boca aberta, braço pra cima, assim, como se eu nem tivesse levantado. E ela não escutou eu dar nem mais nenhum passo, eu me deitar, porque quando eu me deito, de acordo com ela, faço um barulho tremendo. Ela simplesmente não viu, ela não escutou nada. E ela se perguntou o que era aquilo que estava atrás dela, usando a minha forma, a minha presença, sendo que eu nem levantei, eu não fiz nada. Ela ficou muito impressionada. Ela me falou depois e eu fiquei tipo, não sei. Eu não sei a pronúncia certa, mas tem uma coisa chamada doppelgang, né? Que é como se fosse uma presença que pega a sua forma, né? Tem várias histórias, várias pesquisas sobre isso, sobre alguma presença que toma a sua forma igualzinho a você, mas não é você. Muitas coisas acreditam que é um espírito, que é um demônio, que é a sua forma espiritual, que é você fazendo viagem astral sem você perceber. Às vezes você vê alguém muito parecido com algum conhecido na rua e depois você vai falar pra essa pessoa, nossa, te vi em tal parte da cidade hoje. E a pessoa fala, não era eu. E você tem certeza que era. Tem até um caso do canal da Jaqueline Guerreiro que eu gosto bastante, que é uma professora que tem esse doppelgang também. E a minha irmã não sabe dizer até hoje o que era aquilo, mas ela sabe que tinha minha forma e não era eu. Tenso, né? E daí agora eu vou ler um caso que eu recebi aqui no meu e-mail. Sim, eu recebi vários casos de e-mail também. Eu leio bastante desses na minha live. Que esse caso eu vou ler aqui agora, na verdade, pela primeira vez. Eu não li ainda. Que é do Tengo. É um querido que tá sempre lá na live comigo. O nome dele é Flávio, na verdade. E ele mandou aqui um caso, ó. Textão bem grande pra eu ler. Eu vou contar uma história que eu passei há pouco tempo. Eu moro sozinho com um amigo. E por isso, às vezes, acabo ficando sozinho no apartamento quando ele vai ficar com a namorada. Nessas vezes que eu fico sozinho, normalmente eu tranco bem as portas e as janelas. Afinal, vivemos no Brasil. Entretanto, já faz ao menos algumas semanas que eu sentia que estava sendo observado. Sempre que dormia, olha só. Que coincidência. Meu quarto é pequeno, minha cama fica embaixo da janela e na frente da cama tem uma cadeira encostada na parede. Às vezes, quando eu vou me deitar, um pouco de luz do corredor acaba passando pela janela, deixando um pequeno foco de luz bem onde fica a cadeira. Diversas vezes acabo sentindo uma sensação estranha durante a madrugada. Já pensei ter visto a silhueta de alguma pessoa sentada na cadeira, mas não sou capaz de confirmar. Porém, durante algumas semanas eu sentia que tal silhueta sempre parecia se aproximar de mim
enquanto dormia aos poucos a cada noite, o que acabava me causando grande insônia na maioria das vezes. Semana passada foi a última vez que senti ser observado enquanto dormia, pois acordei gritando, sentindo algo pesar sobre o meu corpo. Até agora não tive nada e não tenho como confirmar, mas tirei a cadeira do lugar. E é isso aí, vocês pediram bastante no Twitter e nos comentários mais histórias sobrenaturais. Eu não tenho como mentir, eu não tenho mais nenhum acontecimento grande, marcante na minha vida mesmo. Teve algumas coisas que aconteceu na Coreia que eu não me lembro direito, que eu preciso perguntar pro menino Renz, que eu acabo esquecendo essas coisas. Tem certos vultos, certos barulhos, certas outras coisas que a gente acaba vendo, mas não marcante na minha vida. Se eu lembrar de mais alguns dois, assim, não tão simples, eu posso depois complementar com alguma das histórias que vocês me mandam. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês nunca sintam isso que eu já senti, o que minha irmã sentiu, porque não é muito bom. Mas como vocês podem ver, até o Tengo já se sentiu observado durante a noite. E eu que tive birra e, né, acreditei mesmo que não era algo bom ou alguma coisa fazendo piaça pra mim, porque, né, além de sentir ambientalmente, eu senti fisicamente não foi legal. Eu espero que vocês tenham gostado, o áudio tá legal, a imagem tá legal, vão por favor me dando feedback. Like, se inscreve, me siga na Twitch, porque lá eu leio direto os comentários, deixa seu textão lá, depois vai lá na Twitch, pede durante o intervalo de algum episódio de Dorama pra eu ler histórias, porque eu tô sempre lá irritando quem não gosta dessas histórias e lendo mesmo assim. Se o textão for muito grande, pode me mandar no meu e-mail loren3go@gmail.com, que eu tô sempre por lá e eu não ignoro esses comentários, eu gosto bastante de ler eles, tá bom? E é isso aí, eu vou indo até o próximo vídeo. Bye, bye!